Glória a Deus. Amados irmãos, vamos concluir hoje o estudo dessa semana. Quero louvar a Deus pela sua vida que esteve conosco de segunda até sexta-feira, meditando nessa entrega profética diária. E aqui no Pai Nosso, hoje nós vamos para o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vemos que o Pai Nosso é uma oração revelada pelo próprio Senhor Jesus, mostrando exatamente o que Ele quer nos dar, porque nós precisamos, desde a queda, desses livramentos. Veja bem como o Pai Nosso começa com a adoração e termina também, engrandecendo o Senhor acima de tudo, pois o seu Espírito Santo que veio habitar em nosso espírito recriado, ali está a perfeição fluindo, esperando para fluir nas circunstâncias através da fé profética. Vemos aqui que não é da vontade do Senhor nos ver caindo em tentações. Cristãos fracos, cristãos que são vencidos pelo pecado, quando na verdade a graça não é apenas perdão, mas também poder para renunciar ao pecado e dar bom testemunho. Claro que é um processo, ninguém começa andando no Espírito. Inicialmente o homem ele é carnal, mas a graça nos ensina essas coisas. O que vemos aqui é que nós temos o Senhor Jesus nos levando a orar, não nos deixes cair em tentação. Não permita que nós sejamos vencidos pela carne, pela preguiça, pela preocupação. Não sejamos vencidos pela depressão e pelos efeitos da queda. Não nos deixes cair diante do inimigo, porque o Senhor nos fez para sermos guiados em triunfo sempre. Desde o início, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que tenhamos domínio. Então, isto é, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai sendo descortinada através dessa comunhão diária. A nossa fé vai se transformando em visões e sonhos. Sabe, enquanto aquele que tem uma entrega esporádica, superficial, que se contenta apenas em ter um relacionamento bem distante de Deus, ele tem informações religiosas. Mas aquele que tem uma comunhão diária com Deus pela graça, que faz do Senhor a sua prioridade, coloca Ele em primeiro lugar, separando todos os dias um tempo para estar com o Senhor. Aquele que o honra buscando essa intimidade, investe, não está perdendo tempo. Ele vai receber como retorno disso revelação. Aquilo que para muitas pessoas é apenas tinta preta no papel branco, apenas informações, para aquele que anda com Deus vai se transformar em revelação, visões e sonhos. Deus começa a mostrar nos olhos do Espírito, Ele abre os nossos olhos, e começamos a perceber as realidades espirituais encobertas. É descortinado. Aquilo que está escondido, é o maná escondido. Clama a mim, eu te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe, o tesouro escondido é o homem desde a queda perdeu a percepção do amor de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, das promessas de Deus. Desde a queda, o homem então se tornou influenciado pelo mundo que jaz no maligno, pelos efeitos da queda, pelas dificuldades. Essa é a frequência que o homem está programado desde a queda, para esperar o pior, imaginar o pior. Desde a queda o homem está numa situação muito precária a nível mental, emocional, né? A nível de vontade, ele tem uma vontade fraca para as coisas de Deus. Ele é inconstante, ele é realmente idólatra, egoísta. E o coração dele valoriza aquilo que não tem valor. Não tem valor. É como se o homem fosse programado para escolher o pior e rejeitar o Senhor. Agora, o milagre da graça é que Deus vai nos devolvendo a lucidez, a capacidade de sentir e a capacidade de fazer o bem. Esta operação que diz aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ser liberto de todo o mal
É o que diz o Salmo 91, nenhum mal chegará à tua casa. Vemos que assim como o Salmo 91 coloca um monte de promessas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aqui o Pai Nosso é a mesma coisa. Ele mostra que para aquele que adora a Deus, para aquele que honra a Deus, é aquele que valoriza a Deus e respeita a Deus, coloca Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar, não como ouvinte esquecido, mas sim com dedicação, com atitudes proféticas. Esse tipo de pessoa, ele vai romper o véu que o inimigo colocou. Ou seja, enquanto todo mundo está sendo vencido pelo maligno, lá em Efésios 2:2, diz que o príncipe da potestade do ar está guiando a mente dos incrédulos. Não importa o que QI tenha, se for inteligente ou não, não importa. A Bíblia mostra claramente, lá em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, que o inimigo colocou fortalezas na mente que geram imaginações ruins. Então o homem, ele, feito um pouco menor que os anjos, ele só pode escapar pela graça. Ele só pode escapar através da revelação, conhecereis a verdade vos libertará. E essa revelação vem pela comunhão com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo. Quando nós somos disciplinados, firmes e constantes, é o que diz lá em 1 Coríntios 15:58, sejam pois firmes e constantes, sabendo que o que você faz no Senhor não é em vão, você realmente está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele coloca em nós uma vontade firme. A inconstância, ela é realmente algo horrível. É o morno. Agora, Deus nos dá um novo coração. É o que ele disse lá em Ezequiel 36:26. Que ele iria tirar o coração de pedra e nos daria um novo coração que nós conseguiríamos fazer a vontade de Deus. Portanto, a nossa nova natureza, nosso novo espírito recriado, dentro dele está o perfeito, que é o Espírito Santo. Pronto, atento, 24 horas, preparado e desejoso em agir em nós e através de nós. Por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. E aprender a dar lugar ao Espírito Santo, a dar espaço para o seu rio fluir. Rios fluirão do seu ventre. Aprendendo a não reter os rios, mas liberar os rios, através da fé. Seja através da palavra, da intercessão, do testemunho. Liberar os rios de Deus, liberar essa unção profética, é realmente não apenas semear. Quando diz lá em Isaías 51:3 que Deus transformará o deserto no jardim do Éden, uma semente no deserto, além dela ser boa, porque a semente da palavra ela é sem dúvida incorruptível, ou seja, ela germina sempre. Não tem uma semente ruim ou uma semente boa. Da palavra de Deus, ela é uma semente boa sempre. Nós vemos que há 4 tipos de solos, a Bíblia fala sobre isso. Então, esses 4 tipos de solos determinam se a semente vai germinar ou não. Veja como Deus é respeitador, ele é todo poderoso. Deus é todo-poderoso. Mas você viu que o que determina se a semente germina ou não é o solo. Se o solo não der o espaço necessário, Deus não impõe a sua presença. Ele não força a sua administração. Deus, ele propõe, ele guia mansamente as águas tranquilas. Portanto, a capacidade de escolher do homem, o homem acaba escolhendo errado. Eu louvo a Deus pela tua vida que você escolhe o Senhor. O que vemos é que dos 4 tipos de solo, de 4, apenas um germina, que é terra boa. Então, além de plantar, aquela pessoa teve o cuidado de regar, ela teve o cuidado de tirar os espinhos, as pedras, e também aquela terra seca, endurecida, ela foi amolecida pela água e teve raízes profundas. Porque aquele solo superficial, ele não deixa raízes profundas. As aves do céu vêm e tomam a semente. A outra está no meio de pedras e a outra no meio de espinhos. Então você veja que essas condições do coração, de 4 tipos de pessoas que nós vemos na igreja, de cada 4 pessoas que você prega, uma é terra boa, 3 não. Então, a graça nos torna terra boa. A terra ruim, e ele deixa bem claro isto, a primeiro tipo de terra ruim é aquele superficial. Ele ama a palavra, aplaude a palavra, se emociona, elogia, mas ele não se envolve, ele não tem raízes profundas.
Então a semente lançada ali não é abraçada, acolhida. Ele ouve, ele já se pensa em outras coisas, já tem outros objetivos, outros interesses. Ele ouve, mas ele ouve com a mente mundana, ele ouve sem realmente se intrigar. A palavra não penetra, né? Ele é aquele amigo de Cristo, mas não alguém comprometido em ser corpo de Cristo. Há muitas pessoas que são simpatizantes de Cristo. Ah, eu gosto de Jesus. Ah, eu gosto da igreja evangélica. Ai, a Bíblia é maravilhosa. Às vezes eu vou no culto lá, eu me sinto uma paz, é tão bom. Sabe aquela pessoa esporádica, que ela é tipo um peregrino, uma pessoa assim, tipo um vai e vem, como nós diríamos, quer, não quer, uma pessoa indefinida, uma pessoa assim, visitante. Ele é um simpatizante, ele é aquele tipo de pessoa que ele gosta do evangelho, mas falar sobre renunciar ao mundo, à carne, o diabo, e se entregar ao Senhor para que ele reine cada vez mais, aí já não é com essa pessoa. Ela é aquela que estaria hoje, né? Estaria no meio da multidão. Jesus, quando ele multiplicava pães, quando ele curava enfermos, havia uma multidão que seguia Jesus. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas quando Jesus chama para renunciar o pecado, o mundanismo, a carnalidade, não, tudo isso não. Eu quero Jesus, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu quero Jesus, mas eu quero continuar misturado com tudo que eu estava antes de vir para a igreja. Renúncia zero. Eu quero tudo de Deus, né? Venha a nós o teu reino, nada, né? Então as pessoas, elas tendem a ter um relacionamento superficial com Deus. Isso é uma tendência. A tendência é as pessoas não se entregarem a Deus. Você veja que naquele povo do deserto de 1 milhão de pessoas, somente Josué e Caleb se entregaram. Então, aqueles que de fato se entregam a Deus, a palavra de Deus, se comprometem em santificação, é um remanescente muito pequeno. Esses a Bíblia chama de noiva. Aqueles que vão subir no arrebatamento. Muitos perguntam, pastor, a igreja vai ficar para a tribulação? Eu digo, com certeza vai ficar. A igreja vai ficar para a tribulação. 99% vai ficar. Só vai subir o remanescente fiel, a noiva. A noiva vai para a boda do cordeiro. Aqueles que são noiva, que estão com as vestes limpas, azeite transbordando, vão subir. Mas a igreja nominal, religiosa, com atividades assim superficiais, que não são, que o coração não é do Senhor, vai ficar. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Vocês viram, amados, que assim que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo, mostrando que foi uma atividade de Deus, dizendo, olha, acabou, agora vocês têm livre acesso ao Pai, sem precisar pagar nada, tudo de graça, agora vocês têm um intermediário entre o Pai e vocês, que é Jesus Cristo, acabou a necessidade de rituais religiosos e dinheiro, né? De graça receber, de graça dar. Você sabe o que aconteceu no outro dia? Os sacerdotes foram lá, costuraram o templo e começaram tudo de novo, como se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Hoje, irmãos, as pessoas vão para a igreja, mas não compreendem o chamado. São poucas pessoas que estão ouvindo o evangelho genuíno, e muito menos ainda aquelas que estão ouvindo e respondendo. Hoje o que se vê é uma apostasia quase que generalizada. A palavra que Pedro, Paulo e João pregavam quase não se vê em púlpito algum. Por medo de perder dizimista, eles ficam alisando o pecador, dando promessa desconcertado. Hoje é proibido proibir, né, irmãos? Então o que nós vemos hoje é um evangelho light, um evangelho que gera mornos, mundanos. Pessoas que se dizem gospel, mas que na verdade são o que eram. Venha como estás e fique assim para sempre. É o que eles dizem, né? Então, esse tipo de pessoa aí que é simpatizante gospel é o que mais tem. Então, quando a igreja for arrebatada, nem vai dar para perceber. Mas se são tão poucas pessoas, irmãos, que o mundo em si vai continuar normal, a religião vai continuar normal. Então, o que vemos é a terra superficial, aquela que não dá espaço para a palavra, ouve, gosta, mas o coração continua dos ídolos, do mundanismo, da carnalidade. Continua a mesma coisa, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. É a mesma pessoa, só que agora ela juntou. Você sabe, se você for lá para a Índia e falar assim para os hindus, né? Vocês querem receber Jesus? Todos eles recebem Jesus. Todo hindu aceita Jesus, recebe Jesus. Só que eles recebem Jesus como mais um. Ah, que bom, ter mais um ídolo, agora é melhor. Nós só tínhamos 1000 deuses, agora nós somos 1001, agora melhorou. Temos mais um protetor. Então eles juntam Jesus com Shiva, Krishna, Ramesh, todos os outros ídolos.
Eles não têm essa questão de um único exclusivo Salvador, o único suficiente Salvador. O hindu, quanto mais deuses, melhor, porque é mais proteção, eles pensam. Então o hindu, ele acrescenta Jesus com todos os outros. Eles pensam que mais é melhor. Quando na verdade Jesus, ele é o único que você tem que abrir mão de todos os outros. Não é Jesus e horóscopo, Jesus e São Benedito, Jesus e São Longuinho, Jesus e Santa não sei o que. Não, não, não. Se você crê em Jesus e mais alguma coisa, você não será salvo. Porque a salvação é quando você coloca 100% da sua fé, 100% da sua fé, toda, teu coração inteiro, todo, no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. Se você crer em Cristo, mais no horóscopo, em Cristo mais na cordinha da sorte, em Cristo mais o santo milagreiro, em Cristo mais a padroeira, você não será salvo. De acordo com a Escritura, não. Jesus não diz eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho. Eu respeito quem tem fé em outros nomes. A gente tem que respeitar. Vivemos hoje num país democrático, cada um tem o direito de crer no que quiser. Na América do Sul aí teve um homem que abriu uma igreja chamada Igreja de Satanás. Ele tem direito de adorar Satanás se ele quiser. Se a pessoa quiser criar uma imagem de escultura e adorar, é o direito dela. Tem que respeitar a religião dos outros. Nós não podemos, de maneira alguma, forçar o evangelho, impor de maneira violenta. Não, não, não. As pessoas têm que ter liberdade para querer o que elas quiserem. Lembra que lá no Egito, uns criam no sapo, outros criam no rio Nilo, outros criam no sol, outros criam em tantos animais lá. Entende? José estava lá, vivendo a vida dele, crendo no Deus da Bíblia. Então nós temos que forçar. Daniel estava na Babilônia? Não forçava. Nós temos que aprender a não forçar a nossa fé. Agora, se nós estamos pregando o evangelho, nós temos que falar a nossa fé. Assim como as pessoas têm a fé, numa democracia eu sou livre para falar da minha fé. Respeitando a fé do outro e falando a minha. No Brasil hoje nós temos vários tipos de crença e vários tipos de religião. Então, nós devemos respeitar a todas e dizer que na nossa fé, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém será salvo por outro nome. E que se acrescentar outro nome a Jesus Cristo não será salvo. Essa é a nossa fé. A nossa fé é exclusivista. Jesus é a única verdade, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. E é o que diz a Bíblia cristã, a nossa Bíblia, que diz que não há ninguém que seja mediador entre nós e o Pai, senão Jesus Cristo. Não existe uma mediadora. Não. Maria não foi concebida sem pecado. Aquela doutrina da Imaculada Concepção, que Maria foi concebida sem pecado, não é verdade. Quem foi concebido sem pecado foi Jesus. Maria é uma mulher maravilhosa, nós amamos a Virgem Maria. Amamos ela como uma mulher santa, porque ela foi santa. E que é santa, escolhida de Deus e que viveu para Deus. Mas todos aqueles que creem em Cristo também são santos. A Bíblia chama os santos, entende? Então nós amamos Maria, ela é uma mulher preciosa, temos o maior carinho e amor por ela. Só que ela nos salva, ela não é mediadora, ela não foi assunta aos céus. Sabe a assunção de Maria? Ela não foi assunta aos céus. Ela está no paraíso. O único que subiu aos céus foi Jesus, entende? Só Jesus é que ressuscitou. Só Jesus que foi nascido sem pecado. Então não adianta querer adorar Maria. Maria é para ser um exemplo para nós. Nós amamos Maria, temos o maior carinho por Maria. Nós sabemos que ela é a mãe do Salvador. É uma mulher preciosa. Certo? Ela está no paraíso, ela está salva. Mas ela não roga por ninguém, não intermedia, não adianta fazer oração para ela que ela não escuta. O único que escuta a oração, a Bíblia diz lá em Tiago 1, que o único que escuta a oração é o Pai, quando nós oramos em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo. É o que diz a nossa Bíblia. Agora, se uma pessoa quer crer em anjo, é o direito dele. Se uma pessoa quer crer em outros deuses, é o direito. A gente tem que deixar as pessoas, irmãos, livres para crer no que elas quiserem. Mas se elas quiserem saber sobre a nossa fé cristã e o que a Bíblia diz, nós temos que ensinar a nossa fé. Porque a nossa fé também deve ser respeitada. Assim como nós respeitamos a fé dos outros, hinduístas, budistas, candomblecistas, umbandistas, católicos, Quantas religiões que existem? Um monte de religiões. Devemos respeitar a religião dos outros. Mas devemos ter uma fé definida. Para ensinar aqueles que querem ser cristãos como nós, que a nossa fé é assim, assim, assim. Nós cremos no único Deus. E nós cremos que só há um mediador entre nós e o Pai, que é Jesus Cristo. Nós cremos na presença do Espírito Santo. E nós cremos que não há outro nome, não há outro santo, não há outro intermediário. Essa é a fé nossa. Então o que nós vemos é que a terra,
que tem um terreno superficial, ela, é o que diz a palavra de Deus, não tem raízes profundas. Não tem. Eu quero dizer que eu tenho o maior carinho pelos irmãos católicos, viu? Tem muita gente boa na igreja católica, muita gente de Deus lá. Muita gente que não crê nos ídolos, que não ora para as imagens, que não acende vela para as imagens. E que Deus vai mostrar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quero dizer para você, irmão, que tem muita gente de Deus que é católico ainda. Entendeu? Muita gente. E tem muito evangelho que não será salvo, não. Muito evangelho que é o bicho. É o bicho. Agora, aquele que for católico, que for sincero, Deus vai mostrar para eles que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai mostrar. Porque isso Deus mostrou para mim dentro da igreja católica. Eu dava aula na igreja católica. Entende? Então, eu realmente tenho o maior carinho pelos católicos. E creio que tem muita gente sincera lá. Sabe? Tem muita gente boa lá. Gente preciosa, sabe, irmãos? Dedicada. E que possam estudar a Bíblia e ver que realmente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, a terra superficial é o primeiro tipo de solo que não dá nada, não vai ser salvo. O segundo tipo de solo que a Bíblia mostra lá claramente, quando o Senhor diz aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é nos livrar desse coração do que ele se tornou cego, né? Aí nós vemos, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que maravilha terminar o Pai Nosso elogiando e engrandecendo a Deus, porque Ele nos ouviu, porque Ele nos atendeu, né? Aí nós vemos aquela terra pedregosa, meus irmãos, terreno cheio de pedras, duro, insensível, sem amor, sem perdão, sem misericórdia. Nós vemos ali que essas pedras aí, a pessoa não quer abraçar o projeto de Deus. Muitas pessoas falam assim, eu creio em Cristo, né? Se você chegar no estádio de futebol e perguntar, quem crê em Cristo aqui? Todo mundo levanta a mão. Mas crer na proposta de Deus, crer no chamado de Deus, se envolver com santificação, oração e jejum, para transformar a vontade de Deus em atitudes, aí que está. O terreno pedregoso, ele não realmente dá lugar para prática cristã. Pode ser simpatizante, pode ser alguém até que prega, mas terra ruim, né? O terceiro tipo de solo espinhoso, tem gente que é espinhoso, né, irmãos? Ele está vivendo uma vida cheia de aflição, espinhosa, porque só pensa em outras coisas, né, irmão? Ele quer Cristo, mas quer um monte de outras coisas mais que Cristo. Eu amo Cristo, mas eu amo mais o dinheiro. Eu amo Cristo, mas eu amo mais o sexo fora do casamento. Eu amo a Cristo, mas eu amo o mundanismo. Quer dizer, o terreno espinhoso, ele quer Cristo, mas ele quer muito mais o pecado. Ele ama mais o pecado que Cristo. Ele quer Cristo um dia por semana, mas ele quer o pecado o tempo todo. Então Jesus está lá em segundo, terceiro, quarto. Eu amo Jesus, lá em quinto lugar. Entendeu? Então esse tipo de terreno espinhoso. Mas eu e você somos chamados a ser terra boa, produzir 100 por 1, amém? Somos chamados a dar realmente o nosso coração todos os dias para o Senhor. Senhor, som do meu coração, purifica, transforma, né? Se há alguma maldade em mim, me leva ao arrependimento. Então está sempre ali na faxina pela graça, todos os dias permitindo o trabalhar da graça, para que o coração não se endureça, não seque, não fique cheio de espinhos, não fique cheio de raposinhas, não fique um coração terra ruim. Porque a tendência nossa neste mundo, irmão, com tanta injustiça, tanta aflição, tanta luta, tanta perseguição, é o teu coração acabar ficando um terreno ruim. Se você não cuidar dele diariamente, não pedir para o Senhor trabalhar nele todos os dias, através da palavra, da oração, da comunhão com Deus e com os irmãos, se você não trabalhar o teu coração, é que nem um terreno abandonado, irmão. Um terreno abandonado só dá erva daninha, né? Sim. Então um terreno arado, adubado, regado, cercado. Então ele vai realmente sendo protegido e vai sendo arado e vai sendo cuidado. Então o Senhor está disposto todos os dias a trabalhar no nosso coração. Ele está. Mas não é todo mundo que tem esse tempo, essa dedicação, essa constância, para todos os dias oferecer o seu coração para o Senhor. Lá em Provérbios 23, 26, diz assim, dá-me, filho meu, teu coração. Tem gente que está na igreja que dá o seu cargo, dá o seu tempo, dá o seu dinheiro. Tem gente que está na igreja que ele dá os seus pedidos de oração, mas ele não está dando o seu coração, ele não está sendo transformado. Então o que nós vemos é o quê? Passa tempo. E a pessoa é mesmo uma pessoa melindrosa, uma pessoa
escrava da tristeza, da ira, da raiva. Uma pessoa que ela é escrava do medo, né, da preocupação. Quer dizer, o fruto do Espírito não brotou na vida dela. O fruto do Espírito não teve espaço, né? A palavra não penetrou, não teve aquela acolhida, aquela atenção, sabe? Foi como você receber friamente alguém na tua sala, né? Mas quando alguém recebe Jesus realmente, como Zaqueu recebeu, gostoso, né? Quando você recebe o Senhor Jesus, a palavra, com carinho, com atenção, mistura isso com fé, com oração, imposição de mãos, está no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, quando você cuida dessa semente que você recebeu, quando você se entrega, quando você se dedica, vai frutificar. Vai frutificar 100 por 1. E eu e você somos chamados para ser frutíferos. A primeira coisa que Deus disse para Adão e Eva, a primeira palavra que ele ouviu, porque enquanto ele estava falando com ele mesmo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, uma conferência. Façamos o homem a sua imagem e semelhança e tal, e tem ele domínio. Aí ele criou e disse assim, sejam frutíferos. A primeira palavra que eles ouviram, sejam frutíferos, sejam fecundos, né? Então quer dizer, está muito claro que o domínio vem através da frutificação. Você não domina as pessoas brigando, xingando, maltratando, forçando. Você domina amando as pessoas e libertando elas do mal, do Satanás, da doença, das dívidas, da angústia, da opressão, da ignorância, das trevas, da religiosidade, entende? Então, o domínio de Cristo ele é diferente, porque Cristo não domina as pessoas, ele domina em favor das pessoas. Ele não dá a nós poder sobre pessoas, mas poder para lavar os pés, para servir pessoas. Então o domínio de Cristo é um domínio a teu favor, que arranca de você só o que não presta. Que nem aquele fogo que não queimou Sadraque, Mesaque e Abdenego, Misael, Ananias e Azarias. Aquele fogo só queimou as cordas. E eles saíram lá da fornalha de Nabucodonosor livres. Então o que nós vemos é que o Senhor só tira de nós o que nós pensávamos que era bom. Quando a gente era do mundo, a gente achava que o pecado era maravilhoso. A gente pensava que precisava do pecado. A gente estava acostumado com aquela maneira de pensar, sentir, viciado no pecado. Mas quando a gente começa a entregar o nosso coração, a gente não larga o pecado. O Senhor tira de nós. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando você começa de fato, você vê uma pessoa que vive na igreja e não larga o pecado, é porque ela não deu o coração para o Senhor. Ela deu só de boca, eu dou meu coração. Não. Mas aquele que está entregando o coração dia a dia para o Senhor esclarece, liberta, purifica. Essa pessoa vai largar o pecado com alegria. Por quê? Porque o Senhor liberta ela. Então, o que nós vemos é que uma pessoa que ela não está largando o pecado, mudando a escolaridade, é porque ela não se entregou ao Senhor. Ela pensa que se entregou. Mas quando nós nos entregamos diariamente, com dedicação, com assiduidade, o Senhor vai libertando. E aí, aquilo que nós pensávamos que era bom, que nós estávamos acostumados, nós começamos a ver como nojento, como coisa que nós não precisamos. O Senhor muda a nossa maneira. Metanoia, mudança de pensamento em relação ao pecado, em relação à nossa natureza. Nós começamos a pensar tudo diferente. Essa metanoia faz com que eu e você vejamos o pecado como desnecessário. Começamos a ver o Senhor como precioso, a Bíblia como preciosa. A metanoia, quem é que está realmente nessa metanoia? Ele vê a Bíblia como precioso. Ele investe tempo na presença de Deus com pessoas cheias do Espírito Santo. Isso é metanoia. Ele vê como precioso estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Ele vê como precioso, assim como ele come todo dia, ele se alimenta, ele almoça, ele vê como precioso alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma com a palavra, com a oração. Quer dizer, uma pessoa como essa, ela está dando o coração para o Senhor. Isso é uma evidência, irmão, de salvação. É fome e sede de Deus. Uma evidência de que ela está no caminho certo é que ela tem realmente esse direcionamento. Agora, uma pessoa que não sente prazer em Deus, não tem prazer na Bíblia, nem estar no meio dos irmãos, só vai na igreja para pedir bênção esporadicamente, ou para trabalhar para Deus, ou para fazer os seus pedidos porque está doente ou está endividado. Esse tipo de pessoa, ele vai ser abençoado, mas não vai ser salvo, porque o coração dele não foi entregue. Porque nós temos que lembrar, irmãos, que a cada culto é uma oportunidade de entregar o nosso coração. Entregar o nosso coração para um nível mais profundo de comprometimento com Deus e com a palavra. Então hoje nessa live, através dela, você pode ter uma comunhão mais profunda com Deus e romper um nível que você nunca teve antes. E ter uma comunhão com Deus que você nunca teve antes, um nível de percepção e de frutificação que você nunca teve antes. Então essa é a proposta da palavra. Em primeiro lugar, a palavra não veio para informar. Ela vem para nos vivificar, nos transformar, nos transladar de um nível para outro, de glória em glória. A proposta do Senhor, através da palavra criativa, que Deus criou através da palavra, é agora através de nós recriar. O propósito de Deus através de nós, irmãos,
Nosso espírito recriado é recriar as circunstâncias. E eu quero orar com você agora, você que tem participado dessa live, você que tem realmente esse desejo de ter um compromisso com Deus. Não apenas ver Deus como uma máquina de bênção, que você põe a moeda aqui e cai a bênção ali, não. Mas ver Deus como um amigo, como alguém que precisa resgatar o teu coração, porque desde a queda do nosso coração está no pecado e nos ídolos, na vaidade. Está tudo fora do lugar. A maneira como nós pensamos está errada, a maneira como nós sentimos, em algum ponto de imperfeição nós estamos. Então Deus precisa mudar absolutamente tudo. A maneira de nós pensarmos, falar, agir, sentir, se relacionar, reagir, tudo precisa ser mudado. Porque tudo foi detonado pela queda. Então a pessoa que não está se entregando a Deus, ela vai ficar despreparada. Quando Jesus vier, ela não vai estar pronta, porque ela não está se aprontando. Quando Jesus vier, aqueles que não se entregaram ao Senhor, não serão do Senhor. Ah, foram abençoados? E daí? Foram curados, receberam bênção? E daí? Mas eles não são de Deus, porque o coração não foi entregue, o coração continua nos ídolos. O coração continua no mundanismo, na carnalidade, no pecado, você entende? O coração não foi entregue a ponto do Senhor libertá-lo, arrancá-lo do mundanismo e da carnalidade. Paulo escrevendo a Tessalonicenses diz, como dos ídolos vocês se converteram a Deus vivo. Há muita gente que está dentro das igrejas, mas continua nos ídolos. Eles pensam que são salvos, mas naquele dia ele vai ouvir, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Teu coração tem iniquidade. Então que o Senhor possa ter o nosso coração. Cada dia mais. Hoje mais do que ontem. E amanhã mais do que hoje. Vamos pedir, Senhor? Me ensina a entregar o meu coração, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme, para que o Senhor arranque o que o Senhor vê que não deve estar. E que o Senhor gere em mim o fruto, para que eu seja uma terra frutífera. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa semana de estudos, entrega profética diária. Obrigado por esse estudo maravilhoso no Pai Nosso, por aqueles irmãos que ainda vão ouvir e participar, tanto no YouTube como no WhatsApp. Obrigado, Senhor, por essas lives diárias. Obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos com irmãos, pessoas tão importantes para Ti. Pai, se algum irmão, alguma pessoa se sentiu ofendido com essa palavra, perdoa, Senhor, a maneira como eu falei, eu só quero ajudar, Senhor. Senhor Deus, abençoa os católicos, espíritas, budistas, hinduístas, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoa neste ponto, mostrando para eles que Jesus Cristo é o Senhor. Nós amamos a todos, independente da religião, independente da placa da igreja, Pai. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e confia nele todo o coração é meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe, amados. Um grande abraço. Foi muito bom participar com você dessa live, tá bom? Um grande abraço, viu? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, na manhã de jejum, lá na igreja, eu vou estar incluindo vocês também, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus.